Pessoal, vamos iniciar nossa aula aí. Hoje é a oitava ou é a nona aula hoje? Oitava ou nona? Oitava aula. Professor Assis, um cabra extremamente gentil, pediu para que nós trabalhássemos com dois assuntos: orçamentos e ordem social. Duas observações para iniciar a brincadeira. Duas observações. Primeira observação, número 1. Espera um pouquinho, professor. Leis orçamentárias. Edno, tá legal aqui? Bacana? Leis orçamentárias. Então, a primeira observação, já tratando de orçamentos, é chamadas leis orçamentárias. A Constituição, ela previu 3 instrumentos orçamentários. Primeiro, chamada de PPA, Plano Plurianual. Segunda, que é baseada na PPA, é chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a terceira e última, que é baseada tanto na PPA como na LDO, é chamada LOA. LOA, Lei Orçamentária Anual. Então é chamadas de leis orçamentárias. A segunda observação é quanto à iniciativa. Segunda observação é quanto à iniciativa das leis orçamentárias. Essa iniciativa vai ser do chefe do Poder Executivo. Do chefe do Poder Executivo. Simetria com o artigo 165 da Constituição Federal. Simetria é a Constituição Federal prevê que a que a iniciativa é do chefe do Executivo. Então, no âmbito dos estados, também vai ser claro, na federal, presidente da República. Nos estados, governador. Vou fazer um resumão aqui para você de como funciona isso na prática. Então, o artigo 106, ele trata das chamadas leis cuja iniciativa é do chefe do Executivo. Nos estados, governador. Quais são os 3 instrumentos? Primeiro, o que é PPA? Plano. Segunda, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o terceiro, LOA, Lei Orçamentária Anual. Como que a Constituição de Estado fez? Pegou o artigo 106, parágrafos 1º e 3º, e passou a tratar de plano plurianual. No parágrafo 2º, trata da LDO. E nos parágrafos 4º e 8º, vai tratar da LOA. O que é PPA mesmo? Projeto, plano plurianual, a própria palavra ensina. 1 ano ou mais de um? Mais de um, quantos? 4 anos. A PPA está vinculado ao dom. Ao quê? Dom. A LDO
está vinculado à MP. E a LOA trata de orçamento, lei trata de orçamento. Qual tipo de orçamento? Orçamento FIS. Orçamento FIS. Fiscal de investimento e seguridade social. E seguridade social. Eu não sei o que é DOM e também não sei o que é MP. Daqui um minuto você vai ver o que é DOM e o que é MP. O som não está legal. O som não está legal. Não está. Som. Agora ficou bom? Melhorou agora? Já ficou ruim de novo. Tem que ficar segurando. Ficar segurando. Pessoal, passar os olhos no artigo 106. 106. Acima dele dos orçamentos. Dos orçamentos. Acima dele tem o artigo 104 lá em cima. Verificou? Acima do 104. Capítulo 2 das finanças públicas. Então, finança pública, ela envolve, entre outras seções, dos orçamentos. Artigo 106. Lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecem. Primeira lei orçamentária. Primeira. Plano pluri. Anota aí na frente. Parágrafos 1º e 3º. Inciso 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. E, por fim, os orçamentos anuais do Estado. Parágrafos 4º, 8º. E trata de quais orçamento? Do FIS. FISS. E a Seguridade Social no parágrafo 6º. Por questões de lógica, vamos passar a estudar o PPA. PPA é lei orçamentária? PPA é lei orçamentária? Duração de 4 anos. Quem vai apresentar o projeto de lei? No Estado, governador. Quem vai apresentar é o governador. Professor, só que você colocou um tal de dom. E eu não sei o que é dom. Agora você vai saber o que é o dom. A lei que criar... Eu estou em qual parágrafo? A lei que criar e instituir o PPA estabelece o dom. Pode grifar. O que é dom? Pode dizer. Pode dizer. Diretrizes, objetivos e metas. Aqui vai ter metas? Aqui vai ter metas? Vai ou não vai? Não sei. Isso aqui é o parágrafo 2º. Vamos lá. A lei que criar o PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas, que você vai levar à prova como dom. Da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada maior do que 12 meses. Continuada maior do que 12 meses. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º já trata da LDO. Tem o dom? Tem o dom! A LDO define as metas e prioridades. A PPA tem meta? PPA tem meta? E a LDO? E a LDO? E a LDO? Também. O que é dom mesmo? Diretrizes, objetivos e metas. Então a meta só tem na LDO ou só tem no PPA? Nas duas.
Então vamos lá. A LDO define as metas e prioridades da administração pública estadual, detalha as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da LOA, dispõe justificadamente sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º continua com a PPA. Os planos e programas setoriais são elaborados em consonância com a lei, com o plano e apreciados pela... Só vai ser apreciado se alguém apresentar. Quem é que vai apresentar? Apresentar é aquele que tem iniciativa. E vai ser no estado governador. Do seu lado tem alguma cadeira vaga? Ao seu lado tem uma cadeira vaga? Levanta a mão, por favor. Parágrafo 4º, olhando no quadro. Parágrafo 4º trata, olhando no quadro, parágrafo 4º trata LOA. LOA tem orçamento? Tem. Aqui vai ter orçamento fiscal, orçamento de investimento da Seguridade Social. Parágrafo 4º. A LOA, compreende, inciso 1º, orçamento. Inciso 2º, orçamento de investimento. 3º, orçamento da... Então, o que é o F? O que é o F? Fiscal e investimento. E SS? Só que vem o parágrafo 6º e detalha sobre a seguridade. Seguridade é só saúde, só previdência, só assistência ou tudo isso? Olha o parágrafo 6º. Parágrafo 6º. A proposta do orçamento da Seguridade. PPA, LDO ou LOA? Hã? Por que é LOA? Porque eu estou lendo no quadro. Só coisa isso. É esse cara aqui ou não? A proposta do orçamento da Seguridade é elaborada de forma integrada ou isolada? Integrada pelos órgãos responsáveis. 3 ramos. Primeiro, saúde, previdência e assistência. Tendo em vista as metas e prioridades. Se é meta e prioridade, só pode ser estabelecidas na metas e prioridades estabelecidas na LDO. Fechando o raciocínio. Então a Seguridade tem quantos ramos? Saúde, previdência social e assistência social. Esse investimento é isolado ou integrado? Integrado por quais áreas? Fechando o raciocínio. Quando você estuda orçamento, tem quantas leis orçamentárias? Quantas? Primeira, duração de... E 2 com duração de 1 ano. A LDO é baseada na... E a LOA é baseada na... Que por sua vez é baseada na... Quem é a mãe de todos? A iniciativa é de qualquer autoridade? Não, é chefe do poder, em razão do princípio da simetria. PPA, parágrafos 1º e parágrafo 3º. O que é dom? PPA vai estabelecer diretrizes, orçamentos e metas. Diretrizes, objetivos e metas. Sobretudo naquelas dívidas que têm duração inferior ou superior a 12 meses. De duração... Mas qual é o nome? Continuada. A LDO vai estabelecer metas e prioridades, sobretudo em matéria tributária. Sobretudo em matéria... Eu não disse só tributária. Sobretudo em matéria
tributária. E a LOA? LOA vai tratar de perto os orçamentos. Que orçamento? Fiscal, investimento e da seguridade, que é isolado ou integrado? Integrado em quais ramos? Tranquilo? Sim ou não? O parágrafo 7º, ele trata de um relatório. Esse relatório, ele é bimestral, semestral, anual. Como é que funciona esse relatório do parágrafo 7º? Parágrafo 7º trata de um relatório resumido. Parágrafo 7º. O executivo ou o legislativo? Publica até 30 dias após o encerramento de cada relatório do que da execução orçamentária. Esse relatório, ele é editado pelo executivo ou pelo legislativo? Qual é o prazo? Após o encerramento de cada. E vai conter o que esse relatório? A execução orçamentária. O que é execução orçamentária? Recebeu dinheiro? Recebeu ou não? Está cumprindo as metas? Quem vai dizer é o relatório. Se está ou não cumprindo a meta. Se está ou não cumprindo a meta. O projeto de lei em matéria orçamentária admite emenda? Vou falar mais devagar. Projeto de lei orçamentária admite emenda? Sim ou não? Mas é de iniciativa privativa do governador? E sendo privativa do governador, admite emenda? E se aumentar a despesa, também pode? Pode ou não pode? Pode, porque é uma exceção. Lei orçamentária, excepcionalmente, admite aumento de despesa. Olha o parágrafo 2º do 107. Parágrafo 2º do 107. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas quando sejam compatíveis com o plano. Porque todas têm que ser compatíveis com a PPA? Quem é a mãe de todas? PPA. Excluídas que incidem, sejam compatíveis com o plano pluri e com a lei de diretrizes orçamentárias. Anota no parágrafo 2º. Anota no parágrafo 2º. As emendas às leis orçamentárias, as emendas às leis orçamentárias. Galera, podem ou não pode implicar aumento de despesa? As emendas às leis orçamentárias podem implicar aumento de despesa, vírgula, embora seja matéria de iniciativa privativa, embora seja matéria de iniciativa privativa de quem? Do governador. Embora seja matéria de iniciativa privativa do governador. Tudo bem? O parágrafo 6º é extremamente importante. O parágrafo 6º é extremamente importante. Quem efetiva a emenda? Quem pode emendar um projeto de lei? Quem pode emendar um projeto de lei? É o executivo ou é o legislativo?
Quem pode emendar um projeto de lei? Está tramitando o projeto de lei? Está tramitando? Começou nas comissões. Na comissão é possível emenda? No plenário é possível emenda? É. Governador faz parte da comissão? Até hoje de manhã não, só se mudou o regimento interno. Governador faz parte do plenário? Então quem emenda? Quem emenda? Poder Legislativo. Só que eu não lembro quem emenda. Emendar é modificar, alterar um projeto, sobretudo durante a tramitação. Isso chama-se emenda, é modificar o texto original de um projeto. O governador ele pode apresentar o texto. Ele pode apresentar. É esse cara aqui, ó. O governador, ele apresentou. Caiu no interior da Assembleia. O governador vai alterar isso? Não, quem vai alterar são os deputados. No âmbito das comissões ou quando chega no... Então, presta atenção. Governador, emenda projeto de lei? Não. Mas ele pode propor uma alteração? Pode. Através de uma palavra chamada... Olha que coisa bizarra. Mensagem. Então, o que é mensagem? É o governador propondo uma emenda. Mas ele mesmo que apresentou o projeto? Foi ele que apresentou ou não? Foi ele que apresentou o projeto? Não, não foi. Quem é que apresenta projeto de lei orçamentária? Mas no meio do caminho ele pode alterar? Não, ele não pode alterar. Ele pode propor a alteração. Então o governador emenda? Me ajuda a pensar, por favor. Governador emenda? Mas ele pode propor uma emenda através de um documento chamado mensagem. E quem emenda ou não, não é o governador. Quem vai emendar é o legislativo. Mas o governador pode propor uma mudança? Pode. Mas quem enviou o texto inicial? Me ajuda a pensar. Foi o próprio governador? Foi. Mas na prática pode mudar? Ele pode, mediante um ato chamado de parágrafo 6º. O governador pode enviar? Vai modificar? Não, é apenas uma. O governador pode enviar mensagem à Assembleia para... E na prova de domingo, o cara falou que a mensagem vai modificar. Vai modificar? Não, vai apenas... Porque já esgotou a competência do governador. Já esgotou no momento da apresentação. Vamos lá. O governador pode enviar mensagem à Assembleia para propor modificação nos projetos a que se refere esse artigo. Que projeto? De lei orçamentária. Enquanto, só que agora tem um limite temporal. Enquanto não iniciada a votação na Comissão Permanente de Deputados da parte cuja alteração é proposta. Não é iniciada todo o texto, é iniciada aquela parte em que ele quer modificar. Só aquela parte que ele quer modificar. Desculpa, quer propor a modificação. Propor a modificação. Pela última vez, se cair essa palavra mensagem, você vai vincular quem? Ao governador. Mas mensagem é qualquer projeto de lei? Não. Só mensagem só existe no projeto de lei orçamentário. E é para modificar ou propor modificação? Propor. Aquela parte que ele quer modificar, que ele quer propor a modificação, pode ter iniciado a deliberação e voto? Não pode. Não pode. Tudo bem? Então, mensagem tem a ver com o projeto de lei orçamentário. Orçamentário. Artigo 108.
São vedadas. 1. O início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Então tem que estar incluído na LOA? Sim ou não? Porque a LOA vai ser baseada na... E todos esses documentos são baseados na PPA. 2. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Onde tiver créditos adicionais, puxa uma seta. Onde tiver créditos adicionais, puxa uma seta. Eu disse créditos adicionais. Quais são os créditos adicionais? São créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. Então, o que são créditos adicionais? Créditos suplementares, créditos especiais e créditos extraordinários. E créditos extraordinários. Só um detalhe importantíssimo que eu quero te falar. Na Constituição Federal, esse cara aqui, ó, ele pode ser instituído por medida provisória. E na prova de domingo, se o cara colocar medida provisória, pode ou não pode? Porque a Constituição do Estado não previu medida. Então anota aí, por favor. No âmbito dos estados, desculpa, no âmbito do Estado, no âmbito do Estado, no singular, vírgula. Claro, no âmbito do Estado, vírgula. Os créditos não são instituídos por medida provisória. Eu disse que são ou não? Não são. Entre parênteses, artigo 108, parágrafo 3º. Artigo 108, parágrafo 3º. Vamos passar os olhos nele. 108, parágrafo 3º. A abertura, está comigo aí? A abertura, eu estou em qual artigo? 108, parágrafo 3º. Está lá embaixo, não é isso? Página 25. A abertura de crédito é um crédito adicional? É adicional? É. Somente é admitida a fim de atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então a situação é de urgência? É ou não? É. Só que não é possível através de medida, porque não existe MP nesse estado. Se é urgência, daí a expressão extraordinário. Artigo 108, inciso 5. 108, inciso. Quem não sabe o que é inciso, é só olhar aqui. 108, inciso 5. Está acima, não é isso? Não é isso? A abertura de crédito ou são créditos adicionais? São créditos adicionais? Sim ou não? Sim. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
Só que o 108 começa assim. É permitido ou é vedado? Então são vedados. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Fechando o raciocínio. A lei orçamentária, ela é baseada na PPA, que vai ter a LDO e vai ter a LOA. A LOA ela vai estabelecer o orçamento fiscal, investimento e da Seguridade Social. Tudo bem? Sim ou não? Aí começou o exercício financeiro. Que ele coincide com o ano civil. Começou o exercício financeiro, lá no finalzinho faltou grana. Faltou dinheiro. Ou seja, o orçamento foi suficiente ou não foi suficiente? Não foi. Quem entra em cena agora? Quem entra em cena? Quem? Porque a grana foi suficiente ou não foi suficiente? Não foi. Quais são os créditos adicionais? Só que extraordinário não é qualquer situação. São situações de... Aí ele enumera alguns exemplos. Guerra, comoção, calamidade pública. MP ou não MP? Não MP. E que mais? Suplementares ou... Só que tem um probleminha. Quando for apresentado um projeto de LOA, a própria instituição que vai precisar daquele recurso, no próprio projeto, tem que ter a previsão de créditos, porque se você esquecer lá no projeto, você não vai ter direito aos créditos adicionais. Ou seja, no momento em que você propõe o crédito principal, você tem que prever, caso seja insuficiente, no próprio projeto tem que ter isso. Aí sim, se for insuficiente, eu vou necessitar de créditos. Só que no próprio projeto tem que constar que se você esquecer, não vai ter direito aos créditos. Deu para entender ou não? Então no próprio projeto de LOA tem que ter previsão de créditos. Porque se você esquecer, na prática vai esquecer? Claro que não. Porque se esquecer, não tem direito aos créditos. Anota aí, por favor. Os créditos adicionais Ed, não sei se é possível uma aguinha. Não sei se tem uma aguinha, por favor. Um copinho. Não foi nada. Os créditos adicionais deverão estar previstos no projeto de lei orçamentário inicial. Eu não sei como ficou a frase. Os créditos adicionais deverão estar previstos no projeto de lei orçamentário inicial. Eu disse, deverão ou poderão? Deverão. Porque se você esquecer de incluir no projeto, e lá na frente, se você precisar, vai ter direito? Não, só vai ter direito se tiver incluído no projeto inicial. No projeto inicial. Tudo bem? Sim ou não? Avançando. Artigo 109. Olha só. A Assembleia tem autonomia financeira? A Assembleia tem autonomia financeira? Ministério Público tem autonomia financeira? Tem ou não? Tem. E tem que constar também de um projeto de lei? Sim ou não? Quem que vai encaminhar esse projeto de lei no final? É o poder
executivo. Depois da chamada consolidação. Não sei se você lembra disso. Junta um documento só e depois o executivo encaminha para o poder legislativo. Qual é o prazo que o executivo tem para repassar a grana para a Assembleia, para o Ministério Público, enfim? Qual é o prazo que essa grana vai ser repassada? Artigo 109. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos e destinados aos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, são entregues até o dia 20 de cada mês. Então o repasse é feito até... Diz que é no dia 20? Pode ser no dia 2? Pode ser no dia 2? Pode. Pode ser no dia 21? Artigo 110. O meu tem cravado aqui no final. Não sei o seu como é que tá. Tá no final da frase aí. Eu queria tanto uma aguinha, se fosse possível. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Que lei é essa? Pode anotar aí. Lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. Eu não iria nem falar, mas vou falar. Existem alguns estados da federação em que a máquina administrativa não funciona. Porque tudo que você pergunta para o governador, o que ele responde? Lei de responsabilidade fiscal. Mas a grande sacada do bom administrador é fazer a máquina movimentar com pouco dinheiro. Porque fala, não dá para movimentar porque não tem dinheiro, qualquer um fala. Aí é que entra a cena do grande administrador, fazer a máquina movimentar com pouca grana. Enfim, obrigado, João. Pessoal, passar a estudar agora o próximo título aí, título 6, da ordem econômica e financeira. Título 6, é isso? Título 6, é isso? É. Da ordem econômica e financeira. Salvo engano, a partir do artigo 111. Ordem econômica e financeira. Capítulo 1. Capítulo 1. Dos princípios gerais da atividade econômica. Anota aí, por favor. Eu estou em qual capítulo? Capítulo 2, acima do artigo 116. É isso? Da política urbana. Política urbana. Coloca aí. Eu estou falando do capítulo que trata da política urbana. Anota aí. Plano diretor, vírgula, função, repetindo, plano diretor, ponto e vírgula, função social da propriedade, e possibilidade de desapropriação. Pode repetir, professor? Posso. Plano diretor, função social da propriedade e possibilidade de desapropriação. Eu estou falando as palavras-chave para você no dia da prova fazer uma revisão em 1 minuto do que é importante dentro de cada capítulo. Tudo bem? Capítulo 3.
da política agrícola e fundiária e da reforma. Posso falar? Então, qual capítulo? Acima do artigo 117, é isso? Anota aí. Distribuição de imóveis rurais. Distribuição de imóveis rurais. E possibilidade de desapropriação. Repetindo. Distribuição de imóveis rurais. E possibilidade de desapropriação. Agora sim, voltando lá para o capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, artigo 111. É isso? É isso? (111) dos princípios gerais da atividade. Professor, você falou e não entendi. Estado, enfim, exerce ou não atividade econômica? Como regra ou como exceção? 111, parágrafo 3º. 111, parágrafo 3º. A exploração pelo ou município de atividade econômica, sai grifando, só é permitida quando necessária à segurança pública ou para atender relevante interesse nos termos da lei. Então você já anotou no caderno, é a regra ou é exceção? Só para duas situações, para atender... Você acabou de grifar. Para atender o quê? Relevante interesse ou quando necessária a segurança pública. Só duas hipóteses. Só duas hipóteses. Repito. Para atender relevante interesse social ou necessária a... Nessas hipóteses, o Estado vai estar autorizado a explorar atividade econômica. Artigo 112. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Grifa. Diretamente, eu estou em qual artigo? Grifa. Diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Grifa, concessão e permissão e puxa uma seta. Concessão e permissão, lembra do concessionário e permissionário. Concessionário e permissionário, administração direta ou indireta? Fala alguma coisa, mas fala. Direta ou indireta? Nem direta e nem indireta. Anota aí. Concessionários e permissionários são particulares. Concessionários e permissionários são particulares. Professor, eu estou perdido, não sei qual artigo você está. Eu estou no artigo 112, quando ele fala mediante concessão ou permissão. Concessionário ou permissionário são particulares. A Constituição Federal admite que o serviço público seja explorado por particulares? Sim ou não? O próprio artigo 112. Quem tiver lugar do seu lado, levanta a mão, por favor. Tem um aqui e outro acolá. Avançando. Artigo 113. 113. 113. 113 trata da chamada EPP. Que EPP? Empresas de pequeno porte, é chamadas microempresas. Vai ter o mesmo tratamento ou vai ter tratamento diferenciado na ordem econômica?
Diferenciado mais para melhor ou para pior? 113. O Estado e os municípios dispensam as microempresas, a empresa de pequeno, assim definidas em lei. LO ou LC? LO ou LC? Hã? LO. Tratamento jurídico diferenciado. Visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações. Qual obrigação? Administrativa, olha agora, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, é possível tratamento diferenciado? Sim ou não? Diferenciado para beneficiar ou piorar a situação? Em empresas e as microempresa. 114 tem mais a ver com a relação histórica do que constitucional. Falando histórica, cai em redação na sua prova, né? 114. O Estado e os municípios promovem e incentivam o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico, devendo fazê-lo em harmonia com a preservação dos recursos paisagísticos, equilíbrio da natureza e o respeito às tradições culturais de cada. Então, o turismo tem previsão constitucional? Sim ou não? Sim. Capítulo 2 da política. Política. Você anotou já aí na apostila no caderno. Política urbana tem a ver com o quê? Plano, diretor, que mais? E possibilidade de função social, se não estiver sendo cumprida, é possível desapropriar o imóvel? Sim ou não? Vamos começar com 116, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Qualquer município necessariamente vai ter o seu plano diretor? Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal. Então, o documento do Estado ou de município? Município. Plano diretor é um documento vinculado ao município. Plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais habitantes ou eleitores? Habitantes. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana ou rural? Urbana. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. E se não cumpre a função social, qual a penalidade? Qual a sanção? Qual é a sanção? Parágrafo 4º. Só que o parágrafo 4º tem uma ordem sucessiva. Se é sucessiva, tem que obedecer a ordem? Tem. Olha só, parágrafo 4º. É facultado ao poder público, mediante lei específica é lei ordinária. Lei específica é lei para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, ou não. Você vai grifar 3 expressões. Primeira, não edificado. Segunda, ou não. Grifou as 3? Puxa uma seta. Não atende à função social. Vou repetir. Não atende à função social. Por quê? Porque ele não é edificado, ou ele é subutilizado, ou não. Que promova seu adequado aproveitamento sob pena de, sucessivamente. Então a ordem é sucessiva? É. Repito, essas penalidades é para a propriedade que cumpre ou não cumpre a função social? Não cumpre. Primeira penalidade, parcelamento ou edificação
compulsórios. O proprietário obedeceu o inciso 1? Não. Aí vai para o inciso 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. É IPTU? É IPTU? Progressivo no... Grifa a palavra progressivo. Vai aumentando? Vai aumentando? Só que a propriedade continua não cumprindo a função. Inciso 3º. Inciso 3º. Vai ocorrer a... Então, perceba que a desapropriação é só em última hipótese. Desapropriação com pagamento em dinheiro. Não, aí não dá. Com pagamento mediante título da dívida pública, papel podre, que ninguém quer. Título da dívida pública vai virar dinheiro no mesmo dia? Ele vai dizer aqui, ó. Desapropriação com pagamento mediante TDP, título da dívida de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos. De uma vez só? Não, em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Então, dentro da ordem sucessiva, primeiro tem que ocorrer primeiro ou edificação. 2. IPTU progressivo no tempo. E terceiro, com pagamento prévio em dinheiro. Não é prévio e não é em... É título da dívida resgatável em suaves mensais. Ok? Então, professor, o que nós acabamos de estudar foi o capítulo que trata da urbana. Esse é urbano próprio, ele mesmo diz. A área urbana ou rural? Hã? E qual é o tributo? IPTU. Agora, no capítulo 3, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Você anotou já no caderno, é distribuição de imóveis? Então é diferente do capítulo anterior? No capítulo anterior eu estou na zona, e no capítulo 3º eu estou na zona rural. Olha só, artigo 117, parágrafo único. No planejamento da política, eu estou na zona urbana ou rural? No planejamento da política agrícola, o Estado disciplina e estimula a exploração socioeconômica dos vales úmidos e das regiões nos termos da lei LOLC, visando o interesse coletivo e considerando os aspectos. Quais aspectos? Agrário, extrativista, social e ecológico. Só que você já anotou no seu caderno. Eventualmente é possível desapropriação também? 118. São de impostos. Ele não disse isento de tributos. Ele disse isento de impostos estaduais e municipais. As operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Para fins de reforma agrária. Olha só, você tem um imóvel rural, é seu. Só que vem o Estado e vai desapropriar para distribuir para os colonos plantarem. O que acontece em alguns estados no nosso país, o cara pega essa área e vai plantar ou ele quer vender no mesmo dia? O cara quer plantar ou quer vender? Quer vender no mesmo dia. Só que a própria Constituição, ela tenta impedir isso. Olha o que ela diz no artigo 120. Os beneficiários da distribuição dos imóveis já foi desapropriado? Foi desapropriado e agora vai distribuir. Urbano ou rural? Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais em reforma recebem títulos de domínio ou de concessão de uso, grifa agora, inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Isso aqui na prática impede negociação? Mas se cair na prova, você vai dizer que inegociável pelo prazo de
pelo prazo de 10 anos. Avançando. Título 7 da ordem. O título 6 trata do quê? Da ordem econômica. Eu queria fazer uma comparação entre dois artigos. Artigo 111 com 122. Mas eu quero que você me ajude. 111, manda para mim, por favor. 111. A ordem fundada valorização do trabalho e na livre iniciativa. 122. 122. A ordem social tem como base o primado do trabalho. E como objetivo, bem-estar e a justiça social. O que o cara vai fazer na sua prova no domingo? A ordem social tem como base valor do trabalho humano e livre iniciativa. Então, cada um no seu quadrado. A ordem econômica tem como primado valorização do trabalho humano e da livre. A ordem social tem como base primado do trabalho, como objetivo, bem-estar e a justiça. Não posso confundir o 111 com o 122. 111, ordem econômica, que é diferente do 122, que é ordem social. Avançando. Vamos começar a estudar o capítulo 2 do título 7. Capítulo 2 trata da Seguridade Social. Está no quadro? Está no quadro? Está no quadro? Existe investimento próprio? Me ajuda, por favor. Existe investimento próprio? Em qual documento? Estou falando sozinho. Seguridade Social tem investimento próprio? Em qual documento? LOA. É um documento isolado ou é um documento integrado? Integrado com quais ramos? Saúde, previdência e assistência. É justamente o que diz o artigo 123. 123. Então a Seguridade tem orçamento próprio? A LOA se divide em orçamento. A LOA, orçamento fiscal, investimento e da Seguridade Social é igual à Previdência Social? Vamos ver se sim ou se não. Artigo 123, é isso? 1, 2, 3. Seguridade Social. Seguridade, ela tem 3 ramos. Eu vou dividir em 2 situações diferenciadas, para facilitar a sua compreensão. Eu tenho um ramo, aliás, eu tenho 2 ramos que independem de contribuição. E eu terei um ramo que vai depender, que vai exigir contribuição. Dois ramos que independem de contribuição. Manda para mim, por favor. Saúde e a assistência social. E tem um ramo único que vai depender de contribuição. É chamada de previdência. Quem é da área de saúde aqui? Enfermeiro? Pode levantar a mão. Na sua prova aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esse título aqui, porque pode cair na prova isso aqui. Tem mais a ver com a área de saúde. Então vamos lá. A saúde, ela
A saúde, ela independe de contribuição. A assistência também, ela independe. E só tem um ramo que chama de previdência, que ela depende. Então, primeira coisa que você não vai fazer, confundir a palavra seguridade, que é diferente da palavra previdência. Previdência é seguridade? Previdência é seguridade? Assistência é previdência? Saúde é seguridade? Saúde é previdência? Previdência é seguridade? Duas coisas. Primeira, onde é que entra a aposentadoria nessa brincadeira aí? Saúde, assistência ou previdência? Então, o exemplo de previdência é chamada aposentadoria. E só a título de curiosidade, onde é que entra o INSS dentro dessa brincadeira? Previdência, assistência ou saúde? Não entendi. Previdência? É. Aqui vai entrar em cena o INSS. Lá na sua prova de domingo, previdência é sinônimo de seguro. Previdência é sinônimo de seguro. Deixa eu ver se você entendeu. INSS, ele só trabalha com... INSS só trabalha com... O que é INSS? Instituto Nacional de... Acabou de errar. O INSS só oferece previdência. O que é INSS? Instituto Nacional... Pode falar agora. O INSS oferece toda a seguridade? O INSS oferece toda a seguridade? Só oferece o quê? E previdência é? Instituto Nacional de... Se você colocar seguridade, acabou de errar. Porque o INSS não oferece. Você é da sua frente. O INSS não oferece. E não adianta ser da sua frente. Vou ficar pro canto. O INSS não oferece. Nem saúde, nem... O INSS só oferece. O INSS só oferece. Então o que é INSS? Se você colocar seguridade, acabou de errar. Porque o INSS ele oferece os 3 ramos? Não, só oferece. Porque seguro é sinônimo de... Já que você entendeu isso, agora me responda um negócio. Olha só. Outro dia você foi até o interior do estado e encontrou com um senhor de 78 anos. Aí ele mandou uma conversa assim para você. Olha a conversa. Eu nunca contribuí, mas hoje me encontro aposentado. Eu ouvi essa conversa só umas 500 vezes. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Aqui eu tenho a Mariazinha e aqui tenho a filha da Mariazinha. A Mariazinha não contribui. A mãe não contribui. E nasceu a filha. A filha é uma pessoa portadora de necessidades especiais. Aí a Maria, a mãe, sai falando para todo mundo que a filha dela é aposentada por invalidez. Não sei se você já ouviu essa frase. Eu vi umas 300 na prática. Essas duas frases, eu nunca contribuí e hoje sou aposentado com essa idade. Verdadeiro ou falso? Lê para mim aqui, por favor. Aposentadoria. Esse cara tem quantos anos? A idade não tem a menor importância. É só para desviar a sua atenção. Esse cara contribuiu? Não. Vai se aposentar? Não. Porque a previdência, o sistema é contributivo.
O que esse cara está recebendo, eu vou te falar já. É um benefício assistencial que ele independe de contribuição. A Maria, ela nunca... E a filhinha tem uma semana de vida. A criança, infelizmente, nasceu portador de deficiência. Não consegue nem andar a criança. A mãe é hipossuficiente, não tem grana. E a filha também está em situação difícil. Recebe benefício chamado de aposentadoria por invalidez? Não, porque a aposentadoria por invalidez é uma... E a aposentadoria tem caráter... Então, o que ela pode tentar receber para sua filha é um benefício de cunho assistencial. Tudo bem? Sim ou não? Seguridade tem um investimento próprio? PPA, LDO ou LOA? LOA. Isolado ou integrado? Quais ramos? E Previdência. Qual o único ramo que tem que contribuir? Previdência. E um dos principais benefícios da Previdência é então, hoje, para você se aposentar, necessariamente tem que... E se o cara for rural? Já não respondeu mais. E se for rural? Tem que contribuir. Não tem a menor importância se é rural ou não. Tem que contribuir. Mas eu conheço um cara, não, você não conhece. O que você conhece é um cara recebendo, mas na cabeça dele, ele está... Mas ele pode falar o que ele quiser. Você que não pode, que só prova é domingo. Sim ou não? Ele está aposentado? Não, se ele nunca contribuiu, ele recebeu benefício assistencial. Ele não está aposentado, que a aposentadoria é um benefício previdenciário, tendo caráter... Ficou claro? 123. 1, 2, 3. A Seguridade ou a Previdência? Enquanto estiver na qualidade necessitado. Ok? 123. A compreende um conjunto integral de ações de iniciativa dos poderes públicos e da destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. O que você não vai fazer na prova é confundir a palavra seguridade com a palavra previdência. Previdência é sinônimo de seguridade? Previdência é sinônimo de seguridade? Previdência é sinônimo de... Tanto é Instituto Nacional de Seguro ou Seguridade? Seguro. Avançando. Vamos passar os olhos. Aí no artigo 124, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física ou jurídica? Pessoa jurídica em débito com o sistema da... Como estabelecido em lei, LO ou LC? LO ou LC? LO. Não pode contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Só tomar cuidado que ele não fala pessoa natural, ele fala pessoa jurídica. Então, se você deixou de pagar, também vai ser restrito, limitado? Não vai poder contratar com poder público e nem ter créditos, benefícios perante o poder público. Parágrafo 3º. Anota aí. Parágrafo 3º. Anota assim, ó. Princípio da contrapartida. Contrapartida. Princípio da contrapartida. Contrapartida. Olha aqui no quadro para você entender. Aqui eu tenho uma lei. Tudo bem? Imagine aí uma moeda. Uma moeda. Uma moeda tem quantas faces? 2. A Previdência tem caráter contributivo? Tem ou não?
para o sistema funcionar, vai ter que ter o custeio? O que é custeio? Você vai ter que pagar para lá na frente ter direito a determinado benefício. Então, quais são os dois lados da moeda? Um lado chama-se custeio e o outro lado chama-se benefício. Um lado chama-se custeio e o outro lado chama-se benefício. Para que o sistema funcione, o que tem que acontecer primeiro? Custeio ou benefício? Se você pagar o benefício sem receber, vai quebrar o sistema? Vai. Então tem que ter pré-existência de quem? Pré-existência do? Para depois, futuramente, você ter direito ao? O que diz o parágrafo 3º é o seguinte, olha aqui no 4. Olha aqui. Eu estou em qual parágrafo? A lei, só para ouvir, ela pode criar um benefício. Pode ou não pode? Pode. Só que a mesma lei que ela mesma vai ter que apontar. Ela mesma vai ter que apontar a fonte de custeio total. Então você quer criar um benefício? Quero. Então a própria lei que criou o benefício, ela vai ter que dizer da onde vai vir o custeio. Não adianta só prever o benefício. Também vai ter que apontar da onde vai vir o custeio. Isso chama-se princípio da contra. A lei que cria, estende um benefício, ela mesma vai ter que apontar a fonte total de... Porque eu tenho uma face ou duas faces? Uma face chama-se custeio e a outra chama-se benefício sozinho. Quebra o sistema? Quebra. Então vai ter que apontar a fonte total de... Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Nenhum benefício ou serviço pode ser criado, majorado ou estendido sem a fonte total do custeio. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Não entendi muito a sua pergunta, mas eu vou tentar responder. Se eu conseguir responder, você fala. Se eu não conseguir, você pergunta de novo, tá? Olha só. O artigo 195 da Constituição Federal trata das chamadas contribuições sociais para a Seguridade Social. Aí ele fala contribuição da empresa, contribuição dos trabalhadores, contribuição do concurso de prognóstico e contribuição do exportador. Desculpa, do importador. Do importador. Então, a assistência é um ramo da Seguridade? É ou não? Quem vai bancar? Você vai bancar? Vai bancar? Vai. O IAP curso vai bancar? Amanhã não, hoje, eu saí daqui do curso e fiz uma fezinha e ganhei uma grana lá no concurso, mas esse concurso aqui de prognóstico tem que ser um legalizado ou ilegalizado? Legalizado. Aqui é jogo do bicho? Não, aqui não dá certo. E eu ganhei uma graninha na Mega Sena. Não, Mega Sena é muito dinheiro. Senão não estava aqui agora. Qualquer um que você imaginar aí. Uma parcela vai para a Seguridade? Vai. Importação vai? Todo mundo paga? Paga ou não? Então, da onde vem a grana para assistência, para saúde e seguridade? Orçamento da Seguridade. Tudo bem, Cor? Não sei se eu respondi. Não é confuso, eu sei qual é a sua dúvida. Eu sei qual é a sua dúvida. A dúvida dela é o seguinte. Vou te falar qual é a dúvida dela. Vou te falar agora. Esse cara aqui, ó, ele foi atropelado. Tudo bem?
E aí ele ficou 3 meses no hospital Valfredo Gurgel. Só que ele é um filho de um mendigo, esse cara. Durante 3 meses, ele se alimentou no hospital? Trocou roupa de cama? Não sei se trocou, mas deveria? Teve assistência do médico? Sim ou não? Também não sei se todos os dias, mas teve? Teve. Isso gerou um débito para o Estado? Esse cara que foi atropelado, ele vai pagar alguma coisa? Sim ou não? Não, porque independe de contribuição do beneficiário. Mas o médico recebeu? O cara que lavou a roupa recebeu? A alimentação, da onde veio a alimentação, recebeu? Quem vai pagar isso? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Então, olha só a grande sacada. A saúde e a assistência, elas independe de quem? Do mas depende de quem? Não sei se é isso a dúvida. É isso? Sim ou não? Ficou claro agora? Então, fechando. Vou voltar para o concurso. Voltando para o concurso público de domingo. A saúde e a assistência independem de contribuição da Seguridade Social. Vou falar mais devagar. A saúde e a assistência independem de contribuição da Seguridade Social. Falso. Independe de contribuição do beneficiário. Deu para sacar? Sim ou não? Sim. Falamos da Seguridade. Agora vamos passar os olhos rapidamente na saúde. Artigo 125. Tranquilo, Edno? 125. Saúde depende ou independe de contribuição? Independe. Do beneficiário ou da Seguridade? Beneficiário ou Seguridade? A saúde é direito de todos e dever? Então a saúde é um dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Grifa, acesso universal e igualitário. 2 palavras. Universal e igualitário. As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É possível um contrato do poder público com o particular oferecendo serviço de saúde? Eu estou falando isso porque o dever de quem é? Um particular pode oferecer serviço de saúde? Mas sempre de forma principal ou complementar ao Estado? Por que complementar? Porque é um dever. Olha o 127. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Grifa agora. Devendo sua execução. Execução do quê? De serviços de? Ser feita diretamente. Quem é diretamente? Diretamente. Ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O 128, ele traz uma regra importante. No nosso país, a saúde tem uma atuação preventiva ou repressiva para evitar que a pessoa fique doente ou para cuidar de quem já está doente? É para evitar e também cuidar de quem já se encontra doente. Só que tem uma prioridade, uma preferência para a atividade preventiva ou repressiva. 128. As ações e serviços públicos. 120. De saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, famosíssimo SUS, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso segundo. Segundo, atendimento com prioridade às atividades
Então perceba que preventiva é mera prioridade. Prioridade. Avançando. Seção 3 da Previdência. Seção 3 da Previdência. Previdência é seguridade? É? Previdência é contributiva? A aposentadoria é um benefício previdenciário? Olha o artigo 130. Olha só. Os planos estaduais de... vírgula, mediante... atende nos termos da lei. Inciso 1º. Cobertura dos eventos de doença. A Previdência é um seguro? É. Se o cara está doente, qual é o seguro que ele tem? Auxílio doença. Invalidez, qual é o seguro? Aposentadoria por invalidez. Morte? Pensão por morte. É para o beneficiário ou para o dependente? Por morte tem que ser dependente, professor. Incluídos os resultantes de acidente do trabalho, velhice e reclusão. Então, tiver previdência, grifa aí, contribuição, exemplo, aposentadoria. Exemplo, aposentadoria. Artigo 130, parágrafo 2º. 130, parágrafo 2º. Diz assim, ó, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado tem valor mensal inferior ao salário. A parte inicial é importante. Nenhum benefício que substitua. Eu estou falando isso porque existe um benefício de natureza previdenciária chamado de salário família, em que o valor do cara R$ 29,36 é menor do que o salário mínimo? É ou não? Só que o salário família, embora tenha natureza previdenciária, não tem caráter. Então, olha só, nenhum benefício que... Eu estou falando isso porque pode ser que caia assim na área de saúde, aí, ó, pessoal enfermeiro, assim, ó. Nenhum benefício da Previdência terá o valor mensal inferior ao salário mínimo. Nenhum benefício da Previdência terá valor inferior ao salário mínimo. Verdadeiro ou falso? Tem que ser nenhum benefício que substitua, porque nem todo benefício, salário família, ele complementa e não substitui. Anota aí, por favor. Salário família não tem caráter. Salário família não tem caráter. Salário família não tem caráter substitutivo. Não tem caráter substitutivo. Professor, e qual é a consequência lógica? O valor pode ou não ser inferior ao salário mínimo? E na prática é? É ou não? É sim. Avançando. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º trata de gratificação natalina ou 13º. Ou décimo. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas tem por base o valor dos proventos do mês de cada ano. Grifa, aposentados e esse cara recebe uma assistência social. Tem direito à gratificação natalina? Não. Não, porque eu repeti algumas vezes. Aposentado e... Então, assistência. Tem direito à gratificação natalina? Anota aí, por favor. Benefício
assistencial, benefício não enseja, benefício não enseja gratificação natalina. Repetindo, benefício assistencial não enseja gratificação natalina. Avançando. Artigo 133 da assistência social. Contributivo ou não contributivo? Sim ou não? Não. 133. As ações governamentais na área de são realizadas com recursos do orçamento da... O beneficiário contribui? Sim ou não? Quem contribui então? Seguridade. Olha o que diz aqui, ó. Com recursos do orçamento da... prevista no artigo tal, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Eu só queria que você anotasse no 133, anota assim, ó. Não confundir com aposentadoria. No 133, não confundir com aposentadoria. Não confundir com aposentadoria. Entre parênteses, benefício, aposentadoria, benefício previdenciário. Aposentadoria, benefício, acabou todo o seu gás, hein? Não sei o que aconteceu com você. Benefício previdenciário. Avançando. Capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto. Seção 1 trata da educação. Em relação à educação, também vai ter o dever? Vai também ter? Dever de quem? Educação. Do Estado? Do Estado. 134. Trata da educação, direito de todos e dever. E dever? Do Estado? Então é diferente da saúde? É, aqui é do Estado e da família. É promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o... Bonito demais, professor. O papel aceita tudo. Artigo 135. O ensino, ele é gratuito no nosso país, em todas as esferas. Ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário. É tudo gratuito? É? É? Artigo 135. O ensino é ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Muito embora gratuito, toda e qualquer pessoa tem acesso? Tem acesso? Não. O acesso, ele só é para todas as pessoas, para creche e pré-escola. Anota aí no rodapé. O acesso é universal somente para creches e pré-escola. O acesso é universal somente para creches e pré-escola. Universidade Federal vai ter que mandar um concurso público? Vai ter que mandar um concurso ou não? Vai. Então acesso é universal? Não. Então voltando, inciso 4. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos, mas o acesso é para todos? Só é universal para creche e pré-escola. Artigo 137.
são fixados conteúdos mínimos para o ensino. Esse conteúdo mínimo inclui ou exclui ensino religioso? Falei muito rápido, vou falar mais devagar. Vão fixados conteúdos mínimos. Tem que ter ensino religioso? Sim ou não? Vamos ver. Sim ou não? O Estado nosso, ele exige uma religião oficial? São fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de modo a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, cívicos, artísticos, nacionais e... Olha o parágrafo 1º, olha só, o ensino de matrícula facultativa. Anota aí, Estado laico. Como? Estado laico ou leigo. Eu não sei o que é isso, sabe sim. É aquele que não tem religião, oficial. Laico ou leigo. Aliás, a própria Constituição Federal assegura isso? Assegura. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular é ministrado em língua portuguesa. Avançando. Artigo 138, 138, parágrafo 1º. 138, parágrafo 1º. Quem não lembra que é parágrafo, está aqui, ó. 138, parágrafo 1º. Os municípios atuam prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Grifa a palavra prioritariamente. Mesmo artigo, agora parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O município assegura à criança de 4 a educação pré-escolar obrigatória. Aqui falou 6. A Constituição Federal reduziu para 5. Então, quem for fazer para analista, cuidado. Aqui fala 6, mas a CF, se cair de acordo com a CF, reduziu para... Mas se cair de acordo com a estadual, você vai dizer que é 6. Educação pré-escolar obrigatória, vírgula. Vírgula. O que é laica? O que é laica? Pública e gratuita. Mas gratuita é pré-escolar e creche, com o objetivo de promover seu desenvolvimento biosocial, psicoafetivo e... O artigo 139, que ele é o mais perigoso de toda essa sessão aqui. 139. 139. Os estados e municípios, eles aplicam anualmente, olha só, nunca menos da receita resultante de impostos. Não disse tributos, disse impostos, compreendidas a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino. Isso aqui é facultativo ou obrigatório? Obrigatório. Qual é o percentual? Qual é o percentual? Nunca inferior a... Pode ser 30? Pode ser 22? 140. Os recursos públicos são destinados às escolas? 140. Os recursos públicos são destinados às escolas públicas. Podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Não disse pilantrópica, disse filantrópica. Por quê? Porque o inciso 1º, ele vai trazer um requisito para que seja filantrópica, com F de faca. Primeiro, comprou a finalidade, mas tem gente querendo obter lucro e quer o benefício, mas tem que ser filantrópica ou pilantrópica?
filantrópica. E para que seja filantrópica, não pode ter fins. Número 1. Comprovem finalidade e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Então, uma entidade filantrópica pode receber recursos públicos? Pode, desde que não tenha fins lucrativos. Seção 2, da cultura. Da cultura. 143. O Estado garante a todos. Garante o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Apoia e incentiva a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O Estado protege as manifestações das culturas. Segue grifando. Cultura popular, indígenas e afro e de outras participantes do processo civilizatório nacional. Lá embaixo, no artigo 144, tem um parágrafo 1º. 144, parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promove e protege o patrimônio cultural estadual, grifa daqui para frente. Como é que vai proteger? Por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, bem como de outras formas de acautelamento e preservação. Avançando. 146 do desporto. Desporto é dever? É dever? Desporto. Dever do Estado. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Grifa, formais e não formais. Aquelas que têm regras pré-estabelecidas são chamadas de formais, e que não há regra pré-estabelecida são as não formais. Artigo 147 da ciência e da tecnologia. Ciência e tecnologia. 147. O Estado promove e incentiva o desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação. 3 palavras. Desenvolvimento, pesquisa e capacitação. Tudo isso é básico ou não básico? Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica recebe tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da grifa, pesquisa científica básica. Vai precisar de uma grana? Vai ou não? E o Estado tem que criar um fundo para isso? Artigo 148. 148. O Estado cria o Fundo de Desenvolvimento Científico Tecnológico, ao qual destina anualmente, quantos por cento? Não diz. Percentual de sua receita orçamentária a ser gerida conforme dispuser a lei. Qual é o percentual? Vamos para o artigo 139. 139. Tem percentual? Mas 139, para que é esse percentual? Para a educação. Para a educação. Tem percentual? Tem. Qual é o percentual? Nunca menos de 25%. Nunca menos. E a ciência e tecnologia, qual é o percentual? Não estabelece. Não estabelece. Avançando. Da comunicação social, capítulo 5, artigo 149. Parágrafo 2º. 149, parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 3º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença da
autoridade. Então perceba que o parágrafo 2º ele veda a censura. E o parágrafo 3º diz que não precisa de autorização. Mas tem um perigo por trás disso. Você pode fazer publicar sem censura e sem licença, mas se aquela matéria veicular um conteúdo que fira a honra de determinada pessoa, vai gerar o dever de indenizar? Vai ter que indenizar? Vai. Você responde civil e criminalmente. Isso não impede ação civil e penal. Então anota no parágrafo 2º e 3º. Anota assim, ó. Parágrafo 2º e 3º. Anota assim, ó. Se gerar dano, pode ensejar responsabilidade. Se gerar dano, pode ensejar responsabilidade civil e penal. Civil e penal. Avançando, artigo 150 do meio ambiente e dos recursos hídricos. 150. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e o dever. Quem tem dever? Dever! Estou falando de quem agora? Meio ambiente e recursos hídricos. Quem tem o dever? Poder público e a coletividade. Olha que legal. Saúde, educação, desporto, meio ambiente, recursos hídricos e coletividade. O dever de defendê-lo e preservá-lo e de harmonizá-lo racionalmente com as necessidades do desenvolvimento socioeconômico para as presentes e futuras gerações. O artigo 150, no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse, incumbe ao poder público. Inciso 4. Exigir na forma da lei. LO ou LC? LO ou LC? Para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Grifa. Estudo prévio de impacto ambiental. Então pode ou deve? Qual o verbo? Exigir. Então pode ou deve? Deve. A qual se dá publicidade, garantida a participação de representantes da comunidade em todas as suas fases. Parágrafo 2º. Aquele que explora tem que recuperar o meio ambiente? Olha só, aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente na forma, grifa, explora recursos minerais. O parágrafo 4º é extremamente importante. Quem vai responder por degradação ao meio ambiente é pessoa física ou pessoa jurídica? Mas pessoa jurídica tem pena privativa de liberdade, a pessoa jurídica? Parágrafo 4º. As condutas e atividades consideradas ao meio ambiente sujeitas aos infratores. Quais infratores? Físicas, as sanções penais e independentemente da obrigação de reparar os danos. Pessoa jurídica vai ser presa? Não. Mas pode ser uma multa? Fechar o estabelecimento?
Ok? Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. É obrigatório reflorestamento pela respectiva indústria ou empresa em áreas de vegetação de onde retire matéria-prima para grifa. Qualquer área. Tem que ser área de vegetação rasteira. Não é qualquer hipótese. O parágrafo 13 do 150 tem mais uma questão histórica do que constitucional. Dá para você usar na sua redação isso, lá na sua redação. O processamento de petróleo e o complexo químico-metalúrgico, a expansão e a modernização do parque salineiro estadual, a agricultura irrigada, entre outras que a lei define. Que lei? LOLC. São atividades econômicas do mais elevado interesse ao desenvolvimento social e econômico do... Essa frase é muito bonita, não é uma dissertação, hein? Nenhuma dissertação. Vai cair na sua prova? Para uns sim, outros não, né? Ou para todo mundo vai ter prova escrita? Todo mundo prova escrita? Redação, né? 154, parágrafo 2º. 154, parágrafo 2º. É isso? A Polícia Militar do Estado participa através na defesa do grifa Polícia Militar. Capítulo 7. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. A união estável também está no conceito de família? Sim ou não? Existe união estável entre pessoas do mesmo sexo? Sim. Só o pai ou só a mãe com o filho também constitui família? Sim. Vamos lá, artigo 155. A família base da sociedade tem especial proteção do grifa base da sociedade. Para o efeito da proteção do é reconhecida união estável. É que ele fala entre o homem e a mulher como entidade. Então, união estável é entidade familiar? Só que ele fala entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O problema é que o artigo 226 da Constituição também fala em união estável entre homem e mulher. Também. E essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal. Já faz aí mais de um ano. E o STF, ele diz que existe união estável entre pessoas do mesmo. Quando a Constituição falou em homem e mulher, é um mero exemplo, segundo o julgado do STF. Não impede que sejam pessoas do mesmo sexo. Não impede. Mas observe que isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Avançando, artigo 157. 157. É dever da 157, da família, da sociedade e do Estado. Dever de quem? Família, da sociedade e do Estado. Dever do quê? Proteção à criança e adolescente. Proteção à criança. Dever de quem? Família, sociedade e do Estado. É dever da família, sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade. Que direito? Vida, saúde, alimentação, educação, moradia, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, estar longe das drogas, além de colocá-los a salvo de toda forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. Claro, por trás disso também deveria estar fora das drogas. Só que no nosso país tem uma verdadeira praga, o tal do crack. Já pegou essa galera também, não? Já pegou criança, já pegou adolescente, já pegou velho, já pegou índio? Sim ou não? O Estado perdeu o controle desse negócio ou não? Perdeu. Vai conseguir voltar? Caminho só de volta. Avançando. Só de ida, né? De volta não tem não. Mas é de... Deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Parágrafo 2º. 157, parágrafo 2º. O direito à proteção especial abrange os seguintes aspectos. Idade mínima para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33. 14 anos? Como aprendiz. Como aprendiz. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Previdenciários. Vai ter que contribuir? Vai? Vai. Garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola. A escola. Inciso 7. Inciso, olha o 7. Pena que não funciona. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao dependentes, entorpecentes e drogas afins. Inciso 9. Ter discernimento, ser ouvido sempre que esteja em causa um direito seu. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O Estado promove programas especiais de proteção e amparo aos menores abandonados de rua e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E aí começa a falar por abandono, orfandade, deficiência física, sensorial ou mental. O que mais? Infração à lei, dependência de droga. O que mais? Infração por abuso ou exploração sexual ou maus tratos, aos quais destina anualmente no orçamento da... Qual percentual? Não diz. Percentual dos recursos provenientes da atividade prevista no artigo 124. Só tem um artigo que previu expressamente o percentual. De no mínimo para a educação. Artigo 159. 159. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Quem? Família, sociedade e o Estado. Vai fazer o quê? Amparar as pessoas idosas. Falando em idoso, vai ter direito ao transporte gratuito urbano 60 ou 65 anos? Não sei. 159. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 2º. Olha que legal. Os maiores de 65 anos é garantida a gratuidade. Maior de quanto? 65. Dos transportes coletivos, urbanos e mais. Neste Estado. Então é intra ou entre estados? Intra-estado. Ou seja, dentro do Estado. Qual a idade? Só para fechar. Saúde, dever. Educação. Desporto. Meio ambiente e recursos hídricos. Poder público e coletividade. Proteção à criança e adolescente.
família, amparo às pessoas idosas. Pessoal, então é isso. Encerramos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, essa semana você vai pegar para leitura. Leitura de regimento interno, leitura de Constituição Estadual. Nada de pegar em livro. Leitura seca. Muito obrigado. Obrigado, Edno.